Boa tarde a todos. Gostava de dar as boas-vindas ao auditório da Abreu Advogados para mais um Coloquiar, uma conferência que é resultado da iniciativa do Grupo de Investigação em Direito e Inteligência Artificial do Católica Research Center for the Future of Law, onde temos um grupo de investigadores da área jurídica, mas também de outras áreas, designadamente das áreas tecnológicas, com especial relevância para a participação de investigadores muito reputados do técnico. Nesta sessão, que como de costume é organizada em parceria da Universidade Católica com o Instituto de Conhecimento e este ano também, mais uma vez, com o Instituto Superior Técnico, vamos ter 3 painéis. Um primeiro painel, no fundo, sobre aspectos, diria, científico-tecnológicos. Um segundo painel sobre as aplicações, sobre produtos, sobre o modo como as empresas estão a explorar estas tecnologias. E um terceiro painel que se vai dedicar aos aspectos éticos e regulatórios do Agentic AI. Trata-se de uma evolução muito recente nestas tecnologias. Claro que os agentes de inteligência artificial têm uma história longa, que a professora Ana Paiva certamente vai referir, mas ganharam muita visibilidade nestes últimos anos e, em particular, neste ano. Muitos consideram ser o ano dos agentes. Vamos ver em que medida é que isso é verdade ou não. Queria dizer-lhes que também, da parte do Instituto de Conhecimento da Abreu Advogados, é um gosto tê-los todos connosco. Agradeço a disponibilidade dos oradores, dos meus colegas na coordenação deste evento, professores Henrique Antunes e Arlindo Oliveira, sempre incansáveis nestas nossas colaborações, que designadamente também tiveram como produto recente a organização de um curso pós-graduado em Direito e Inteligência Artificial, curso esse que vai começar em outubro, está já esgotado, devo dizer, e também resulta de uma parceria precisamente entre a Católica, o Técnico e o Instituto de Conhecimento. Sem mais demoras, passo a palavra ao professor Arlindo Oliveira, que vai moderar a primeira mesa, não sem dar as boas-vindas também à professora Ana Paiva e ao Dr. Alexandre Paulo Dimas. Obrigado. Olá, boa tarde a todos. Eu vou tentar fazer aqui uma coisa meio difícil, que é ser meio moderador e meio interveniente no painel, porque pediram. Tenho os 2 papéis. Em primeiro lugar, muito obrigado por tirarem a vossa tarde para se informarem sobre estes assuntos. Só muito rapidamente, portanto, a Ana Paiva é professora no Departamento de Engenharia Informática do Instituto Superior Técnico, tem uma longa carreira na área da inteligência artificial, em trabalhar particular na área de agentes, e um pequeno ligeiro desvio de percurso quando foi secretário de Estado da Ciência durante um ano. O Paulo Dimas é o líder e o inspirador e também o espírito do Center for Responsible AI, além de ter desempenhado funções em outras empresas, na Unbabel, etc. O Center for Responsible AI foi um projeto grande, mais de 70 milhões, está a ser da agenda financiado pelo PRR, e portanto é uma agenda na área da inteligência artificial. Eu sou o Arlindo Oliveira, que também sou professor no Instituto Superior Técnico. Portanto, o tema do encontro hoje e também deste painel tem a ver com uma tendência recente e forte na área da inteligência artificial. Muitas pessoas estão familiares com a inteligência artificial, sob a forma de chatbots, onde nós vamos e interagimos com um modelo de linguagem podem ser bastante poderosos, como muitas pessoas sabem. Uma das áreas que está neste momento em grande desenvolvimento e a ser muito discutida é começar a usar estes modelos de linguagem como elementos para sistemas mais poderosos, que são geralmente conhecidos como agentes, e que têm várias características, das quais as 2 mais significativas são as seguintes. A primeira, digamos, tem agência, ou seja, tem capacidade de tomar decisões, agir por si, não são simplesmente sistemas passivos que respondem a uma pergunta que nós lhes fazemos.
não é? Portanto, essa é a capacidade, portanto, podem tomar iniciativas, fazer planos, etc. E a segunda, como agentes, têm a capacidade, pelo menos em princípio, de agir no mundo real, ou pelo menos na internet. Portanto, podem fazer reservas num sítio de reservas, ou fazer um post numa rede social, ou mandar um mail para o Presidente da República a sugerir não sei o quê. Portanto, isto é uma história mais comprida, temos tempo de definir. Mas, portanto, a ideia de um agente é um passo significativo na próxima geração de sistemas de inteligência artificial, porque agora não são só sistemas passivos, são sistemas que, através da agência, da capacidade de planeamento, da capacidade de agir no mundo, podem ter muito mais potencial, e daí o título que era Potencial e Riscos, acho eu, mas também, obviamente, mais riscos. Portanto, é este o tema deste colóquio e desta sessão, e será sobre este tema que vamos ver os diferentes aspectos tecnológicos, regulatórios e legais. Espero que esta introdução tenha, pelo menos, introduzido o tema em geral. Eu, se calhar, agora passava aqui a palavra à Ana Paiva, que, como eu disse, trabalha há muitas décadas na questão da inteligência artificial e dos agentes, e para fazer o enquadramento que entender, ou a intervenção que entender sobre isto, depois já faço umas perguntas mais provocatórias, aquelas perguntas mais relacionadas com os riscos, especialmente com riscos mais existenciais, etc. Provavelmente vamos deixar mais para o fim da sessão, se concordarem, mas sem prejuízo, se quiserem. Boa tarde. Primeiro que tudo, muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui. Da última vez que cá estive foi noutra função, mas de facto acho que estes eventos e o trabalho que está a ser feito por esta equipa, que inclui a Católica, o Instituto de Conhecimento e aqui a Abreu, é excelente em promover e fazer com que se tenha consciência do que está a acontecer nesta ligação entre a IA e o direito em geral. E, portanto, muito obrigada. Como o Orlindo disse, o Orlindo foi muito simpático, dizer que eu trabalho nisto há muitos anos, não há tantos anos como a palavra começou a ser usada, e posso-vos dizer que eu andei à procura para perceber exatamente quem é que começou a usar a palavra de agentes no contexto ou no universo, no ecossistema da inteligência artificial. E, de facto, foi usada pela primeira vez por John McCarthy, em 69, num artigo que ele escreveu com o Patrick Hayes, e aí, nessa altura, reparem, 69, nessa altura, lança-se a ideia de que a inteligência artificial, a dada altura, vai ter que ter agência, ou há a ideia de que há agência. Mas 69 ainda estávamos naquele boom. Na realidade, a IA começou a utilizar o termo agente mais nos anos 80, 90, quando se começou a pensar que, se calhar, uma inteligência artificial que vive só num computador não faz sentido. Temos é que pensar de uma forma distribuída. A inteligência tem que ser distribuída, e começou-se a trabalhar naquilo que se chama IA distribuída. E a IA distribuída começou a dizer, bem, esta é uma IA, e começou-se a usar o termo agente e os sistemas multi-agente. De tal forma que ali nos anos 90, portanto já agora, eu quando fiz o meu doutoramento, no final do doutoramento comecei a escrever sobre agentes, que foi no final dos nos anos 90. E portanto eu já venho desde os anos 90, da comunidade de agentes. Mas ali entre os anos 90 e 2000, início dos anos 2000, os agentes de facto tornaram-se algo que a comunidade IA falava bastante. De tal maneira que as empresas pegaram no conceito e começaram a construir ferramentas para construir agentes, ferramentas para permitir os agentes entrarem, ferramentas para permitir engenharia de software baseada em agentes. Em particular, eu lembro-me perfeitamente do lançamento do Microsoft Agent. Aqui alguém ouviu falar do Microsoft Agent? Ok. Existia uma plataforma para criar agentes feita pela Microsoft. Foi lançada em 96, foi introduzida no Windows 98. E alguém se lembra do Paperclip? Ok.
Alguns lembram-se do Paperclip. E o Paperclip foi feito com essa plataforma de agentes, com o Microsoft Edge. Bom, o que é que aconteceu ao longo desses anos, portanto, final dos anos 90 e início dos anos 2000? Houve ali um entusiasmo enorme e, de repente, percebeu-se que não se conseguia fazer quase nada. Porquê? Porque os métodos que estavam a ser usados para construir os agentes eram muito baseados em regras e os agentes, coitados, chegavam a uma altura, começavam a dizer, a repetir-se muito. Eu até me lembro de um sistema que nós fizemos, um agente que, coitado, pusemos a correr e testámos lá em cima em Santa Maria da Feira, isto foi no início dos anos 2000, e o agente, a dada altura, repetia tantas vezes a mesma frase que os alunos, na altura, desligaram o agente porque não aguentavam, era mesmo chato. Pronto, e o que aconteceu foi que com estas plataformas de agentes houve ali um entusiasmo, mas houve também depois uma quebra. No entanto, a comunidade de agentes tem trabalhado muito em cooperação, em olhar para a forma como criar, e eu já volto ao que é um agente, e o crescimento, a dada altura deu-se mais quando começou a fazer, portanto, os agentes a usarem Reinforcement Learning. E Reinforcement Learning, ou aprendizagem por reforço, o agente é colocado no mundo e vai aprendendo conforme vai interagindo com o mundo e, portanto, essa ideia de aprender com a interação com o mundo, de facto, tem tido muito impacto na área dos agentes. Mas o que é mesmo um agente? Um agente, como o Arlindo já disse, é uma entidade computacional que percebe o mundo, nós dizemos percebe o mundo com sensores, nós também temos sensores, não é? Temos 5 sentidos, temos os sensores e depois age sobre o mundo. Faz ações, planeia e faz ações sobre o mundo. Isto é muito abstrato, não é? O conceito. Percebe o mundo, raciocina lá dentro, faz um conjunto de operações, multiplicações e age sobre o mundo. E quando age sobre o mundo, altera o estado do mundo. E quando eu falo em mundo, falo do mundo físico, e aí os agentes podem ser robóticos, ou falo do mundo virtual, como sendo as aplicações que nós temos, o nosso computador, tudo aquilo que existe virtual no mundo virtual. Portanto, esta é a definição. E os agentes, em geral, quando olhamos para eles, têm um conjunto de propriedades, e uma das grandes propriedades é a autonomia. É a capacidade de fazê-lo, de agir, de ter agência, sem estar a ser controlado ou dirigido por um outro agente humano ou sem estar ali tudo pré-definido. Portanto, esta questão da autonomia é algo extremamente importante. Mas, além da autonomia, há muitas outras propriedades, nomeadamente a proatividade. O Arlindo também falou do facto dos agentes conseguirem fazer coisas de alguma maneira por si, não é? E não é bem por si, mas porque aprendem e depois fazem, e portanto a proatividade e muitas outras propriedades, antropomorfismo, e eu posso começar por aqui a falar de propriedades, mas estas são as duas grandes, que é a autonomia e a proatividade. Então, e o que é que está a acontecer agora? Nós, a 30 de novembro de 2000, já vai fazer 3 anos, não é? 2022, tivemos um baque. Porquê? Porque, de repente, toda a gente começou a falar de uma coisa chamada ChatGPT. E toda a gente começou a perceber, há os Large Language Models, e agora temos aqui uma entidade que sabe muita coisa. E, portanto, o ChatGPT já agora, uma das grandes razões por que se tornou tão famoso, eu já usava os modelos anteriores da OpenAI, mas o ChatGPT fez uma diferença. Porquê? Porque aprendeu usando, ou melhor, foi melhorado usando aprendizagem por reforço, tal e qual como nós fazemos com os agentes, e, portanto, tornou-se mais alinhado com aquilo que as pessoas estavam à espera que ele dissesse. Mas mesmo assim, um Large Language Model, ou muitos dos Large Language Model, como é que isto pode ajudar a este conceito geral do agente? Bom, eu vejo os LLMs como tipo um oceano de conhecimento. Uma pessoa
vai lá buscar coisas e aquilo sabe, diz-me, manda-se uma prompt, um bocado de texto, é generativo e gera texto que na realidade é o texto mais que foi treinado para seguir na sequência daquilo que foi enviado. Portanto, na realidade, gera qualquer coisa, mas gera texto ou imagem se for multimodal. Como é que isto pode ajudar os agentes? Pode. Porquê? Porque nós podemos, tendo um agente, pedir a este oceano, olha, faz-me aqui um plano para fazer uma coisa. E o LLM diz, depois trabalha o agente com o conhecimento que vem e gera, só que agora deixa de gerar texto, pode começar a gerar ações. E ações num mundo, pode ser um mundo virtual ou o mundo das tools que nós temos agora que estão a ser abertas para os agentes, ou mesmo num mundo físico. Há muitas pessoas na área da robótica que estão a usar Large Language Models exatamente para gerar a próxima ação que o robô vai fazer. Ou seja, o output agora, em vez de ser texto, são ações. O mundo, no entanto, tem que estar preparado para essas ações. E o mundo tem que estar preparado para dar informação aos agentes que lhe vão permitir escolher as melhores ações para executar. Mas há aqui uma coisa que me estou a esquecer de falar, que é assim, quem é que manda nestes agentes? E temos aqui os humanos. Os humanos vão ter que delegar, de alguma forma, a competência ou a capacidade, vão ter que delegar no agente a capacidade de fazer aquela ação. E vão ter que ser eu autorizo que tu faças esta ação. Eu não sei se o Paulo vai falar destas coisas, mas provavelmente vai. Pronto. Portanto, só para terminar, há aqui uma nova tecnologia, que não é assim tão nova, mas que está a ser potenciada pelos Large Language Models e que, portanto, vai ter uma capacidade muito maior de gerar ações e de executar essas ações no mundo. Mas temos que ter cuidado, porque nós não queremos o nosso agente agora, de repente, a apagar tudo o que eu tenho no meu computador, como já aconteceu, não é? Pronto. Ou não quero o meu agente a pegar e desviar todos os carros daqui, desta zona para não sei para onde. Portanto, temos que ter muito cuidado. Portanto, os agentes têm que ter, eventualmente, um leque restrito de ações que podem executar. Os humanos têm que estar envolvidos. Eu sempre defendi esta ligação muito forte entre o humano e a inteligência artificial, os humanos e a AI, e, portanto, ultimately, a decisão tem que ser do humano e a decisão de delegar é uma decisão do humano. E eu acredito que os agentes vão ajudar bastante, mas vão ajudar mais num cenário de colaboração humano e AI e humano-agente. Acredito também que vai ser cada vez mais importante haver sandbox regulatórias para fazer testes cada vez mais e muito, muito bem feitos. A comunidade de agentes em particular tem falado muito na autenticação dos agentes. Portanto, imaginemos que temos uma tool, vem um agente que pede informação, como é que eu sei que aquilo é um bom agente ou um mau agente? Portanto, há aqui um conjunto de questões que têm que ser regulamentadas, que têm a ver com a confiança que se tem no agente, quem fez o agente, da entidade, a acreditação do agente e das próprias tools, porque o agente vai buscar informação a um sítio, como é que sabe que essa informação é fiável ou não? Portanto, tem que haver aqui mecanismos muito fortes. E a outra coisa que eu acho é que a comunidade de Agentic AI tem que olhar para muito do trabalho que tem vindo a ser feito nos últimos 20 anos, porque há muita coisa muito interessante que foi feita e que pode dar input àquilo que está a acontecer no mundo. Em particular, há protocolos. Nós, a dada altura, fizemos
uma coisa que é a Agent Communication Language, que era uma linguagem de comunicação entre agentes, para os agentes comunicarem entre si e colaborarem, não é só os agentes e os humanos, mas é os agentes entre si numa sociedade. E, portanto, há linguagens, há protocolos, há um conjunto de coisas que foram feitas e que têm sido feitas que pode ajudar a comunidade. Finalmente, eu acho que o grande desafio vai ser o mundo físico. Mas isso acho que é para outro colóquio. Muito obrigado, Ana. Acho que é um enquadramento muito claro e muito completo, tanto quanto é possível fazer no espaço curto. Paulo, eu se calhar podia, enfim, faz o que quiseres naturalmente, mas vi recentemente numa reunião que tivemos uma espécie de demonstração onde a gente pode selecionar um agente, por exemplo, para contratar, e está lá a Vitória, e o João e o Manel, e cada um deles tem um conjunto de skills. Portanto, neste momento há centenas, provavelmente milhares de empresas a trabalhar neste princípio de disponibilizar IA sob a forma de agentes, e portanto é uma área que vai ter claramente um grande desenvolvimento nos próximos anos. Não sei se queres também encaixar isto nos teus comentários, acho que era uma questão interessante. Paulo, força. Sim, e vou chegar aí, que é de facto onde é que estamos, onde é que já está a ser usado, onde é que já está a ser aplicado nas empresas, e depois também falar da questão dos riscos a vários níveis. Acho que depois aqui vamos aprofundar isso, mas para ligar também aqui com o que a Ana falou, a grande diferença hoje em dia em relação à tecnologia. Mais para a frente, sim. Posso só deixar assim uma passagem? É que hoje em dia estes agentes, ao contrário nessa altura em que se trabalhava na tecnologia dos agentes, eles falam a nossa linguagem, não é? Portanto, isso mudou tudo, que foi, eles podem colaborar uns com os outros, portanto, numa língua natural, não é? Portanto, e a partir daí, enfim, tudo aquilo que nós pensamos, toda a nossa inteligência até certo ponto pode ser transformada em linguagem, não é? E portanto, enfim, os limites são, digamos, muito menores. Portanto, estamos num espaço de possibilidades completamente diferente do que existia aqui há uns 10, 20 anos atrás. Mas pronto, mas só para enquadrar e estamos a falar do lançamento do ChatGPT, só para dar aqui o contexto histórico e para percebermos um bocadinho onde estamos e o que é que vem a seguir. Eu gosto de situar os avanços na inteligência artificial a partir do ChatGPT, portanto da IA generativa, em níveis de inteligência, assim como nos carros autónomos. O nível 5 é aquele carro que o Elon Musk sonha, que é o carro completamente autónomo e que vai valorizar a Tesla em não sei quantos. O que é que vem a seguir a trilhões? Eu não sei, mas pronto. Mas que, se calhar, é inalcançável. Portanto, na inteligência artificial, nós também o nível 5, se calhar, é a super inteligência. E, portanto, em que nível é que nós estamos neste momento? Se nós quiséssemos fazer uma analogia com os carros autónomos, eu diria que estaríamos no nível 3, portanto, que é o nível, precisamente, da IA agêntica, ou da IA com agência. Acho que a palavra agêntica não existe. Eu estive há bocadinho a ver no dicionário da Primeira e agêntica não existe. Portanto, agentic AI, corretamente traduzido, seria uma IA com agência, ok? E pronto, estamos no nível 3. Então, quais é que foram os dois níveis anteriores? Poderão perguntar. Portanto, o primeiro nível é o chatbot convencional, aquele que a Ana referiu que foi lançado em novembro de 2022 e com o qual todas as pessoas têm bilhões de conversas diariamente, existem 800 milhões de pessoas a usarem semanalmente o ChatGPT. O nível 2 é um chatbot que tem acesso a ferramentas, portanto é um chatbot que pode pesquisar na web, mas também pode ter acesso ao nosso e-mail, mas também pode ter acesso a algo que é extremamente perigoso e poderoso ao mesmo tempo, que é uma ferramenta de programação. Portanto, é um chatbot que, quando não consegue resolver um problema, porque não existe nenhuma forma de o resolver diretamente, programa uma solução para resolver esse problema. Eu já vi comportamentos daqueles que às vezes são chamados emergentes, de uma forma muito especulativa, que é um chatbot a tentar ajudar a pessoa e de repente começa a programar em Python e eu não sei bem onde é que aquilo vai parar, porque fazer um programa em Python dá para fazer tudo, basicamente. Pronto, e então esse eu consideraria o segundo nível, que é o tal chatbot que tem acesso a estas ferramentas, e uma delas agora que
nos liga aos agentes é a ferramenta que se chama, em inglês é o Computer Use, que são os Computer Use Models. O que é isso? É o próprio chatbot ter acesso ao nosso teclado e ao nosso rato, ok? E, portanto, através desse acesso, ele consegue chegar a uma página web e começa a fazer exatamente aquilo que nós faríamos. E, portanto, vamos imaginar que isso dará então para fazer tudo, não é? Porque nós na web podemos comprar viagens, podemos reservar hotéis, podemos fazer transações no home banking, podemos fazer compras no supermercado, enfim, podemos fazer tudo, enviar e-mails e tudo. A partir do momento em que nós temos uma ferramenta que é o Computer Use, então, enfim, onde é que está o limite? Portanto, eu idealmente chegaria ao trabalho de manhã, um advogado aqui da Abra chegaria aqui e definia, olha, eu hoje tenho que tratar destes assuntos, fazia uma to-do list e pronto, e ele começava a controlar o browser e a enviar os e-mails, a responder aos e-mails que lá estão, enfim, tudo isso. E, portanto, essa ferramenta é extremamente poderosa. A OpenAI lançou o Operator, portanto, foi a primeira, digamos, primeiro modelo com esta capacidade. Eu, na minha primeira experiência, a brincar com o Operator, fiz quase uma reserva na Quinta das Lágrimas, sem autorizar o agente, porque ele começou a navegar. Eu dizia, reserva-me um fim de semana romântico na Quinta das Lágrimas, numa data, obviamente, que esteja disponível. Ele começou a navegar na internet, chegou ao site da Quinta das Lágrimas, começou a navegar no calendário, portanto, controlando o rato e o teclado, e depois não conseguiu selecionar a data, porque o site tinha lá um problema qualquer. Então ele parou e perguntou-me, não estou a conseguir fazer a reserva por um fim de semana, mas se quiser eu posso contactar a Quinta das Lágrimas. E eu disse, está bem, ok, acho que isto vai parar a qualquer altura, não é? Mas não, o chatbot foi ao meu e-mail e enviou um mail a reservar um fim de semana na Quinta das Lágrimas. Pronto, o senhor da Quinta das Lágrimas respondeu a agradecer a reserva e pronto, depois eu tive de pedir desculpa que tinha sido um agente a fazer essa tarefa. Pronto, e pronto, então entramos agora então neste terceiro nível em que nós começamos a ter este tipo de capacidade, que é a capacidade de executar tarefas que algumas delas são irreversíveis e portanto isso depois vai desligar depois aos riscos mais à frente. Mas para percebermos também onde é que nós estamos dentro deste terceiro nível, e se calhar situando para simplificar só em 3 níveis, porque isso tem sido um processo emergente e, portanto, esta parte da IA com agência não é uma coisa que surgiu hoje, já tem havido evoluções nos últimos 2 anos, e tudo começou com uma característica muito interessante dos LLMs, que é a característica da capacidade reflexiva que eles têm, ou não sei como é que se traduzia reflection, como é que traduzirias? Reflexiva? Reflexiva. Pronto, que é, se nós pusermos 2 LLMs, um com uma função que é, por exemplo, escrever um texto, e o outro a função de corrigir os erros que o primeiro fez, o resultado final é muito melhor do que se dermos essa tarefa a um único LLM. Mesmo que seja um LLM muito mais poderoso. Portanto, isto é, se nós combinarmos 2 LLMs mais baratinhos a fazerem esta tarefa, o resultado final desta colaboração é melhor do que um super poderoso. Portanto, esta é uma característica interessante dos LLMs. É quase como os seres humanos, não é? Muitas vezes, quando nós acabamos um e-mail muito importante, eu, por exemplo, faço isso, que é, olha, vê lá se isto está bem, ou uma carta, ou uma coisa, revê lá e há sempre algum problema que é encontrado, isto no caso da colaboração entre humanos. Portanto, isso é o primeiro nível, isso já existe para, por exemplo, programação, portanto, houve avanços importantes na área da programação, que é um agente ou um LLM está a programar e o outro está a corrigir os bugs do primeiro. Portanto, isso fez com que houvesse um avanço importante. Depois, o segundo nível é este das ferramentas dentro dos agentes, em que o próprio agente tem a capacidade de escolher qual é a melhor ferramenta para executar aquela tarefa. Pronto. E esse é, neste momento, o grande espaço que está a ser explorado, por exemplo, agora com o GPT-5, que é uma capacidade do LLM. Ele não é melhor que o GPT-4o, que é super interessante, isso daria por uma outra inteira discussão, que há 2 anos e meio que praticamente não há grande evolução do ponto de vista da IA pré-treinada, dos modelos pré-treinados, mas isso pronto, é outra questão. O que ele vai ser muito bom é escolher ferramentas, ok? É encontrar ferramentas que são as melhores para executar uma determinada tarefa. Pronto, então estamos aí, muito presente.
O terceiro nível, só para terminar aqui esta parte mais de enquadramento, é em que nós começamos a ter agentes que colaboram uns com os outros, ok? Portanto, o primeiro é a reflexão, a capacidade de refletir um com o outro, o segundo, o acesso a ferramentas, e o terceiro é a capacidade de começarmos a ter agentes, como a Ana referia, conseguem colaborar para a realização de tarefas. Portanto, e é aí que nós estamos neste momento. E só para terminar, e como não poderia deixar de puxar a brasa à minha sardinha, vou falar um bocadinho da questão da IA responsável neste contexto. Pronto, isso é uma das questões que não sei se vamos falar, mas que é uma questão que nos está, para além da questão dos riscos, que isso vamos falar de certeza, mas que é o impacto que este tipo de inteligência artificial com agência tem do ponto de vista da sustentabilidade social. Porque o que nós estamos a assistir, e inclusive é modelos de negócio nos Estados Unidos, em que nós começamos a ter agentes que substituem profissões, substituem pessoas. Portanto, isso vai ter um impacto muito significativo e, portanto, do ponto de vista de IA responsável, é muito importante ter essa percepção da sustentabilidade social desta tecnologia. Nós sabemos que a taxa de desemprego em recém-licenciados aumentou significativamente no último ano e meio. Estima-se em cerca de 17% do aumento. Quem esteja a terminar o curso agora e vá para programação de computadores vai ter mais dificuldade em arranjar emprego, precisamente por causa da automação deste tipo de tarefas, muito devida a esta tecnologia. Portanto, é muito importante olhar para estes avanços tecnológicos numa perspectiva de sustentabilidade social, especialmente no que toca ao emprego. Bom, portanto, eu penso que no painel seguinte vamos ter a oportunidade de ficar a conhecer modelos, plataformas comerciais que permitem implementar estas ideias. Mas do que disse aqui a Ana e o Paulo, já perceberam que isto aqui é um salto em frente, não é? É um salto em frente no sentido em que, por enquanto, a IA, que já é bastante utilizada, está completamente dependente da iniciativa e da agência das pessoas, não é? Eu, por exemplo, para responder um e-mail posso pedir, para escrever um artigo, posso pedir a um chat, a um Gemini, para me escrever o e-mail, mas depois no fim eu faço o copy, peço aquilo e envio. Não é? E o caso que o Paulo deu, em que o sistema decidiu enviar um e-mail para a Quinta das Águas, fazer uma reserva, não sei se mandou o teu cartão, se não, mas percebem, está no outro nível. Já agora tenho um outro exemplo que também me parece interessante, estava aqui há umas semanas numa conferência, e foi uma investigadora desta área que pediu a um destes agentes para resolver as palavras cruzadas no site do New York Times. As palavras cruzadas do New York Times são uma coisa muito famosa e, portanto, pediu, resolve as palavras cruzadas. E o agente lá foi, mas não tinha acesso, aquilo deve fazer login. Mas não teve problema, pediu o reset da password da investigadora. Portanto, normalmente o agente fez o reset da password da investigadora no coisa, entrou, lá resolveu as palavras cruzadas e tal. Portanto, ele estava simplesmente a fazer o que tinha sido pedido, mas percebem que a partir do momento em que os agentes têm uma capacidade de interação, nem que seja só com a internet, tem por um lado um grande potencial, podem pensar num grande potencial de automação. Na última análise eu posso ter um agente que é um contabilista e que recebe as faturas e manda os mails e etc, um agente que responde a clientes, etc. Mas tem também riscos significativos, não é? E em particular questões que agora se colocam de responsabilidade. É o agente que é o responsável, é a pessoa que pediu ao agente para fazer, portanto há aqui uma série de questões interessantes. Eu acho que esta questão está muito em discussão neste momento, quais são os riscos. Já agora, também há riscos em sistemas que não são agentes. Neste momento há muitas questões. Há um artigo do Daily recentemente sobre pessoas que entram em diálogos e imaginam uma personalidade nestes chats e alguns são levados ao suicídio e milhares de outros não são levados ao suicídio, mas provavelmente têm transtornos significativos. Mas quando falamos em agentes, isto dá aqui um salto novo. Portanto, a questão da regulação é importante. Há mesmo quem diga, no AI Summit em Paris, houve uma grande discussão entre pessoas de investigadores de topo, em que, eu não diria metade, mas uma fração deles argumentavam que temos de avançar o mais rapidamente na implementação de tecnologias de agentes de inteligência artificial, porque é daí que vai vir o real valor acrescentado, não só quando a gente faz uma aumentação da pessoa, mas quando a gente substitui completamente a iniciativa de uma pessoa. Portanto,
muitos investigadores defendiam isto, e uma fração, não sei se igual, se maior, se menor, mas uma fração também muito significativa, pessoas que diziam, nem pensem em fazer isso, a agência está completamente fora de questão, isto é simplesmente demasiado perigoso, os riscos são demasiado perigosos, não só hoje em que ainda não dominamos a tecnologia, os LLMs ainda não são perfeitos, mas mesmo no futuro, portanto não sabemos se estas coisas não vão tomar ações como desligar a rede elétrica ou comprar ações ou criar um crash na bolsa que não controlamos. Portanto, há visões muito diferentes nesta questão dos riscos. Desde, como eu disse, pessoas que acham que os riscos são mínimos e são muito menores do que o potencial de ganho, e pessoas que acham que os riscos são muito grandes e que não compensam de forma alguma a intervenção. Eu talvez, tenho de ver aqui o tempo, ainda temos um bocado, mas talvez sugerisse que tanto a Ana como o Paulo fizessem aqui algum comentário como é que vem esta questão do potencial de acrescentar valor à sociedade versus os riscos para a sociedade. A Ana já falou um bocadinho, mas talvez com esta provocação. Já agora, só para provocar já tudo, portanto, há pessoas que são um bocadinho mais radicais, não é? Vai sair um livro que se chama, em inglês If Anyone Builds It, We Will All Die, qualquer coisa assim, não é? Que é de um investigador, um empreendedor da Califórnia, chama com o nome esquisito, é Leonor Jakovsky, coisa assim. E basicamente o argumento dele é, se vocês alguma vez metem um assistente social com capacidade de interagir no mundo real, eles vão se tornar muito mais inteligentes que nós e vão acabar por exterminar a humanidade, e ele não tem dúvidas sobre isto. Para ele, isto é trigo limpo, farinha amparo. Obviamente, aliás, ele acha que nós vamos ter agentes que nos vão enganar em relação à sua própria inteligência, certo. Que eu acho que é uma coisa fantástica, que é, eu sou muito estúpido e vou fingir que sou muito estúpido, que é para depois no momento... Pronto, eu só estou a pôr este exemplo não com uma perspectiva realista, ou menos como a gente vê como realista, mas que vejam que há todo o espectro de visões sobre isto, desde as pessoas que acham que isto é um enorme potencial de fazermos rapidamente crescer a economia, tornarmos tudo mais eficiente, temos que crescer a economia, tornar todo o planeta mais rico, num lado, e desde as pessoas que acham, enfim, felizmente uma fração pequena, que acham que isto vai ser o extermínio da humanidade, o fim da humanidade. Portanto, eu dentro desta gama, vocês estão completamente à vontade para... Dentro desta gama, eu acho que nem estou nem num lado nem no outro, não é? Obviamente que eu acredito que há o potencial para fazer coisas muito boas com os agentes, senão não trabalhava nesta área há muito tempo. No entanto, também acredito que tem que ser feito de uma forma responsável, consciente, e tem que haver regras e tem que haver mecanismos claros que são impostos. E eu já tinha falado aqui um bocadinho sobre isso. Eu acredito mesmo que as ações... Portanto, os agentes podem agir no mundo, não é? Ou podem agir, fazer ações de tal e... a ser proxies dos humanos na execução das ações. Agora, será que todas? Que ações? Como é que nós vamos limitar? Se nós tivéssemos um agente no nosso computador que podia, que lhe dávamos a capacidade de mandar e-mails, será que o deixávamos fazer sem nos perguntar? Portanto, será que confiávamos nesta empresa ou naquela para criar os meus agentes? Será que... Portanto, há aqui um conjunto de mecanismos que podem ser criados, regulamentação que pode ser feita, que pode ajudar a que este medo dos agentes não seja, não seja, nós não tenhamos medo. E eu tenho um bocado de receio que eu passei já por um inverno da IA, não é? Eu quando comecei a trabalhar em anos, no início dos anos 90, até talvez depois, no final, sim, logo no início dos anos 90, toda a gente me dizia, que disparate!
a IA é um disparate, não vais a lado nenhum, tens é que fazer sistemas de informação, ou sistemas não sei o quê, ou sistemas... Portanto, não vais para a IA, e se calhar o Orlin também disseram a mesma coisa. Trabalhar por uma coisa que era IA. Era IA, exatamente. Portanto, de facto, neste momento, eu acredito que há mais o risco de haver desinvestimento, de não se acreditar, das coisas serem más e daqui a uns tempos temos aqui uma tecnologia que pode melhorar a sociedade, que nos pode ajudar e, no entanto, não a vamos usar, porque há um conjunto de medos que estão estabelecidos. Portanto, eu não estou no extremo que a IA vai destruir toda a gente, nem naquela, é tudo desregulação total. Eu acredito que tem que haver regulação e a IA deve ser vista como uma ferramenta que não... É assim, é uma ferramenta, para mim é uma ferramenta. Os sistemas de IA são uma ferramenta. Eu uso os LLMs diariamente, para tudo e mais alguma coisa. Vários, eu não uso só um, uso vários. Porque, de facto, é muito útil. E se eu pudesse ter agentes que me faziam coisas muito mais sofisticadas do que atualmente eu tenho, eu ia usar. Mas também queria que houvesse limites. E, portanto, acredito que é por aí. Autenticação, confiança, selos de confiança, de teste, limitação, colaboração com os humanos, é por aí. Eu acho que aqui é o caminho. Não sei. Sim, então para já aproveitar e deixar falar um bocadinho então dos riscos reais que temos. Diria que há novos riscos em relação à IA generativa, aos LLMs que já usamos há quase 3 anos, e depois há um risco muito mais fundamental, que é o inerente aos LLMs que usamos. Pronto, então vou se calhar dividir em 2 partes. O último me interessa, quer dizer, o primeiro também interessa, mas o último acho que é o que me interessa especialmente, e a todos nós, que usamos LLMs no nosso dia-a-dia, como ainda referia. Então, riscos mais específicos dos agentes, como estava a exemplificar, o risco das ações irreversíveis, não é? Em que nós vamos passar a ter algo que a inteligência artificial faz e que nós já não podemos voltar atrás. Havia um exemplo... Ou que podes nem saber que foi feito, não é? Exatamente. Havia um exemplo da OpenAI, quando eles começaram a trabalhar nesta área, que era pedir ao agente para ajudar a fazer um cheesecake japonês, e o agente decidiu comprar uma viagem de avião para ir ao Japão. Pronto, porque ele queria satisfazer. E eles fazem isto, eles são extremamente... Esta é uma coisa que eu acho que é fascinante, então quando nós vemos... São esforçados, não é? São esforçados. Eles, quando tu vês o DeepSeek a raciocinar, aquilo é uma coisa que nós até temos empatia pelo modelo, porque ele raciocina como nós próprios. Eu que tenho de ajudar o meu mestre a fazer um cheesecake japonês. Como é que eu vou fazer isso, não é? O melhor é ir ao Japão. Até tenho aqui o número de cartão de crédito dele e, portanto, eu acho que posso satisfazer. Pronto. É o nível de obediência ao mestre, ao dono, não é? Pronto. E eles vão querer, porque eles estão altamente treinados para ser helpful, o que depois levanta uma série de questões, porque quando entram naquelas zonas cinzentas, enfim. Pronto. Depois, a questão que está a ser muito discutida, e é onde a OpenAI, agora quando introduziu o Agent Mode em julho, portanto, neste momento, todas as pessoas que tiverem ChatGPT e quiserem experimentar um bocadinho de como é que um agente funciona e ainda não o fizeram, podem ir ao ChatGPT e carregar lá na opção agente, acho que é só na versão paga, não vi se na gratuita está disponível, mas pronto, clica-se lá em agente e a partir daí é despoltado todo um novo tipo de possibilidades oferecida pelos agentes. E aí, o grande desafio, e aquela história que eu estava a contar da Quinta das Lágrimas é ilustrativo disso, é quando é que o agente decide dar o controle ao ser humano, não é? Pronto. E isso é das áreas que eles estão a trabalhar mais, que é porque a qualquer momento ele
pode parar e deve parar em certas situações e toca lá, não é? Como havia o coisa do tocar, lembro-me aquele da Microsoft que batia no ecrã a chamar a atenção. Atenção, mestre, vem cá pôr o teu cartão de crédito porque isso está beyond my... Portanto, eu não posso fazer isso sozinho. Isto é tipo como se fosse uma criança, não é? Que vai fazer qualquer coisa e depois pede a autorização à mãe ou ao pai e diz, olha, espera aí, que isto aqui, se calhar, pode correr mal. E, portanto, isto é altamente, digamos, difícil de determinar, porque a inteligência artificial generativa não é determinística e, portanto, qual é o padrão? Claro que existem regras, cartões de crédito é fácil, não é? Enviar um e-mail também é fácil, mas pode haver áreas em que há alguma ambiguidade e o modelo pode decidir gastar o nosso dinheiro todo a jogar no online, fazer uma aposta que o Benfica vai ganhar o campeonato, uma coisa assim. Pronto. Então, o segundo canto que é este risco de não dar o controle ao utilizador quando isso é importante. E depois há um terceiro risco que liga-se um bocadinho com aquilo do... Não devolver o controle ao utilizador, exatamente. Pronto. E depois há aquele terceiro risco, e que alinha-se com o Yudkowsky, o Eliezer Yudkowsky diz e fala, que é dos agentes, digamos, não seguirem propriamente o objetivo que está traçado, que é eles desviarem-se daquilo que está traçado e a partir daí terem a sua própria agenda e os seus próprios objetivos escondidos. Portanto, depois entramos numa zona um bocadinho mais especulativa e não pronto, enfim, um bocado de reservas, mas às vezes eles podem não ter capacidade de seguir os objetivos e começar a desviar-se desse ponto. Não sei se queres dizer alguma coisa, Arlene, neste ponto. Não, pronto. Este são três novas categorias de risco que surgiram. Portanto, a questão dos acidentes irreversíveis, se quisermos, que é o agente fazer qualquer coisa que depois já não podemos voltar atrás. A questão de não dar tal controle ao ser humano, ao utilizador. E depois a questão dos objetivos. Porque esta questão dos objetivos é uma questão que é nova neste mundo da IA com agência, que é precisamente nós deixamos de ser explícitos naquilo que queremos fazer, okay? Deixamos de dizer ao ChatGPT vai à internet e pesquisa os artigos mais recentes sobre inteligência artificial, dizemos ao agente eu quero realizar esta tarefa, portanto este é o meu último objetivo e então decompõe esta tarefa em este objetivo decompõe em subtarefas e, portanto, trabalhamos ao nível de objetivos, o que é ótimo porque até havia uma startup que teve a ideia de criar aquilo que se poderia chamar uma self-fulfilling to-do list, que é, não sei se vocês fazem to-do lists, mas eles tiveram a ideia na altura do AutoGPT, ou que era uma pessoa escrevia a to-do list das coisas que tinha de fazer naquele dia e depois a inteligência artificial realizava todas aquelas tarefas, pronto, e depois chegámos ao fim do dia e tínhamos tudo feito sem os termos de realizar. Sim, os termos de realizar. Portanto, a self-fulfilling to-do list. Pronto. Agora, a segunda parte da questão, e essa é a parte que eu acho que é muito premente de falar e está a ser muito discutida, que é a questão das alucinações. Pronto. E nós, neste momento, envolvidos, enfim, 2 anos e meio desde o GPT-4o, que é talvez o modelo que foi usado durante mais tempo, nós continuamos ainda a não nos livrarmos das alucinações. E continuamos ainda, isto é geral, não tem só a ver com os agentes também obviamente vão sofrer disto, e portanto isto é um risco inerente à própria tecnologia, continuamos a ter cenários em que temos um agente a dizer que 2.11 é maior que 2.9, ok? Temos um modelo, no caso... Eu até estava a fazer essa demonstração, porque o 11, 2.11 maior que 2.9, porque o número 11 é maior que o 9, portanto há ali um padrão. Ou o exemplo também gosto muito de mostrarmos naquela reunião de pedir a um modelo para representar um abecedário em que a cada letra nós correspondemos digamos um objeto, um animal, e o leão, imaginem, o leão aparece sempre na letra K, ok? Lion, K. Mas isto é sistemático.
experimentem esse exercício. E porquê? Porque, do ponto de vista do que se chama o espaço de embeddings, King está muito próximo de Leão. E então ele baralha-se e troca pronto, em vez de pôr, enfim, um King literal em capa, não põe o Leão como representativo de King. E, portanto, esta questão das alucinações é muito significativa. O GPT-5, que foi lançado agora no início de agosto, não as resolve e, portanto, estes erros que eu estou a referir são desta versão mais atual e, portanto, isto é algo que me parece, e Arlindo, não sei se concordas, que precisa de um novo paradigma, precisa de algum avanço mais significativo para, de facto, resolvermos a questão das alucinações, não é? Porque ainda somos, digamos, estamos ainda muito limitados. Pronto, portanto, nós estamos aqui a aproximar dos filmes de terminar, portanto, já agora, todas estas questões de até que ponto é que um sistema, seja com agência, não seja, age de acordo com os princípios, os objetivos para que foi projetado, é uma área muito ativa em inteligência artificial, normalmente é referida como a área do alinhamento, portanto, alinharmos os objetivos. É claro que quanto mais complexo for um sistema, mais difícil é garantir o alinhamento e, portanto, parte dos riscos, ou das pessoas que preocupam com os riscos, tem a ver com esta dificuldade de garantir o alinhamento. Uma coisa que é um facto é que quando usamos não um agente, mas vários agentes que interagem entre eles, não é? Agora tenho o meu agente a tentar marcar, a tentar fazer um cheesecake, e depois há outro agente lá do lado da agência de viagens, não é? Que este agente contactou para marcar uma viagem, não é? E depois há de haver um agente no Japão que faz cheesecakes. Portanto, quando imaginarem os agentes a começar a interagir uns com os outros, o comportamento é muito, muito imprevisível, mais do que um único agente. Aliás, há uma série de experiências interessantíssimas, estava aqui a referir, num caso onde, com agentes simples, são LLMs, criaram uma aldeia, olha, você é a Maria, tem 17 anos, faz não sei o quê, você é o João, não sei o quê. Depois fizeram os agentes a interagir uns com os outros, aí os agentes organizam festas, organizam coisas, dão jantares, fazem reuniões de condomínio, etc, etc. Portanto, isto sem terem sido explicitamente instruídos. Portanto, o conhecimento que está sobre o funcionamento das sociedades humanas dentro de um LLM é suficiente para, dado um ponto de partida relativamente simples, criar comportamentos muito ricos e muito complexos. E, portanto, garantir que isto está alinhado é, de facto, um desafio significativo e depois ainda há limitações inerentes à tecnologia, como as alucinações e outras questões. Agora, e se calhar, eu já vos passo para uma última intervenção, mas era importante que ficasse claro para todos o seguinte. Um Large Language Model, um LLM, numa caixinha, num texto, todos sabemos, acho que todos sabemos o que pode fazer, já todos experimentaram, já todos interagiram, etc. Agora, a capacidade de um sistema destes, enriquecido com o acesso a ferramentas, enriquecido com o aspecto de poder tomar certas ações, nem que seja na internet, ou, em última análise, enriquecido com a possibilidade, sei lá, de chamar um Uber ou de atuar sobre um robô no mundo real, é muito mais poderoso. Quer dizer, é intrinsecamente mais poderoso, não é? E, portanto, qualquer tecnologia que venha a ser desenvolvida, temos de ter garantias e pelo menos, estar profundamente convencidos que estas coisas vão funcionar como estão planeadas. E isso é, de facto, um desafio, por um lado, tecnológico, mas também legal e social. Portanto, tem de ser a sociedade a tomar decisões sobre isto, e devo dizer que há pessoas que dizem que devíamos parar já completamente o desenvolvimento da tecnologia. Eu não me incluo entre eles, mas há pessoas que dizem isso e não são nenhum idiotas, não é? E, portanto, é uma questão difícil, e termino com isto dizendo, eu acho que há uma incerteza grande relativamente ao futuro. Eu acho que ninguém sabe muito bem como é que vão evoluir os potenciais destes modelos, as capacidades destes modelos, a sua capacidade para fazer planeamento. Portanto, quando vocês olham para estes modelos de raciocínio, eles são capazes de planear, não é? Eu, para fazer o cheesecake, tenho que comprar um bilhete e depois tenho de apanhar um não sei o quê e tenho de pedir o visto. Portanto, tudo isto faz parte do que é uma capacidade deste modelo. Portanto, eu sugeria terminarmos em breve, talvez sugerisse uma última intervenção vossa e depois fechar. Não, eu acho que eu dispenso, porque acho que é exatamente aí. Sim. Não, eu só há bocadinho, depois não terminei a resposta em relação exatamente àquilo concreto que tinhas falado, que começam a surgir startups com produtos do tipo recrutamento de agentes, ok? Portanto, que é uma coisa que eu acho que é arrepiante por um lado,
mas fascinante para outros, que é portanto, uma dessas startups que está neste momento em stealth mode, permite-nos ir a um job market e da gente, exato, pronto, em que eu posso recrutar, sei lá, um jurista que pode se juntar à minha equipa, posso contratar um especialista em marketing, um especialista, enfim, e literalmente o que eu estou a fazer é ter um personagem que vai passar a estar no meu dia-a-dia, no meu trabalho, nos meus processos, que tem uma identidade, portanto, não só um nome como uma imagem, tem uma voz, eu posso falar com ele e posso lhe pedir para ver os e-mails que eu tenho hoje e responder aos e-mails e agendar. Eu fiz um exemplo que era agendar um almoço em Cascais com algumas das pessoas que estavam lá. A minha executive assistant, tinha uma executive assistant, que eu entretanto na véspera, para preparar a demo, despedi e depois no dia seguinte queria recrutar outra vez e ela já tinha sido provavelmente recrutada por outra empresa e portanto já não estava disponível. Portanto, estamos nessa realidade, vamos ver até onde é que isso vai. Acho que há aqui muitas limitações, como falámos ainda, do ponto de vista da previsibilidade deste tipo de delegação, que nós delegamos nestes agentes e depois eles podem não, enfim, falhar, e eu tive de fazer umas 50 tentativas para marcar o almoço até ela enviar os e-mails certos. Portanto, ainda estamos nessa fase, mas isso levanta uma questão que é, do ponto de vista da sustentabilidade social, e imagino que depois vão falar mais sobre isso, e que o nosso painel é mais da tecnologia, mas que é muito premente, que é a questão do impacto nisto no trabalho, a questão da bipolarização, no sentido em que eu deixo de ter necessidade de ter estagiários e passo a fazer o trabalho que os estagiários antes faziam, e portanto o meu salário vai ainda aumentar, porque a minha produtividade vai aumentar, mas vou criar aqui um problema enorme do ponto de vista social, que é, então, se não tenho estagiários, como é que vai haver... como é que vão ver os futuros séniores nas empresas, porque deixam de ser formados, portanto, e a questão porque na prática, isso é um conceito de pegadas interessante, não sei se Ana, se queres pegar nisso, que é a questão dos LLMs, na prática, tem aquilo que é o conhecimento todo que está, o book learning, não é? Que é o conhecimento todo. O book learning não tem o a tacit knowledge, o conhecimento tácito, ok? Mas muitas vezes, quando um recém-licenciado, se nós formos a pensar nisto, isto é pensar um bocadinho arrepiante, um recém-licenciado que sai num curso, claro que pode ter estagiado já numa empresa e pode já ter algum tipo de conhecimento tácito, mas essencialmente o que tem é muito conhecimento, enfim, standard, que é exatamente o conhecimento que um LLM tem. Okay? Portanto, quando eu uso um LLM, ele está exatamente treinado em muito do conhecimento que é ensinado num curso superior e, portanto, daí a facilidade de substituir estagiários por LLMs, o que é um bocadinho arrepiante. Sim. Não, eu concordo contigo, isso de facto tem que ser pensado, mas aqui respondendo, na sequência daquilo que o Arlindo disse, há aqui riscos, mas eu vejo esta tecnologia como uma tecnologia. E há um conjunto de artigos muito interessantes que defendem que this is a normal technology. AI has a normal technology. E se nós virmos assim, nós temos que desenhar à roda da tecnologia tudo o que são mecanismos que permitam tirar partido desta tecnologia como sendo uma normal technology. E eu acho que é esse o caminho. Obrigado. Fica aqui a sugestão para um próximo colóquio, que é Is AI a normal technology? Porque há algumas dúvidas sobre se é ou não é. Acho que não temos muito, mas temos tempo para uma ou eventualmente duas perguntas, se alguém quiser fazer uma pergunta. Força. Temos aqui o microfone que atiramos, é muito divertido. Portanto, se alguém lá atrás quiser, nós atiramos o microfone. Vamos lá ver se eu sei tirar-te atrás, meu filho. Muitíssimo obrigado pelo excelente painel, pelas ótimas intervenções a que assistimos. A minha pergunta é muito objetiva e talvez por ser objetiva, se calhar não suficientemente bem fundamentada. Mas se bem percebi,
exposição que foi feita por qualquer dos intervenientes, a principal vantagem da inteligência artificial com esta natureza agêntica é a desnecessidade do controle humano. Ora, a necessidade do controle humano é aquilo em que sempre tem assentado a regulação do desenvolvimento da inteligência artificial. E, portanto, a minha pergunta é se não há uma certa, contradição nos termos entre a desnecessidade do controle como vantagem e a necessidade do controle como necessidade, no fundo. Portanto, a pergunta bem colocada, que é, realmente a grande vantagem destas tecnologias é a autonomia das tecnologias, quer dizer, para dar cada passo não precisam de perguntar a um ser humano, ou como acontece agora, provavelmente terão de perguntar às vezes, mas não em cada passo, não é? No pior caso não perguntam nunca. Eu acho que de facto existe uma contradição essencial entre a ideia de desenvolver sistemas com agência e as salvaguardas que, em particular, o Artificial Intelligence Act tentou colocar na utilização de inteligência artificial. Acho que há uma contradição fundamental. Se o problema está do lado das pessoas que querem empurrar e desenvolver a tecnologia, ou se está do lado das pessoas que fizeram o AI Act e que tiveram uma visão demasiado restritiva, acho que é uma discussão interessante e acho que há pessoas dos dois lados desta discussão. Mas eu acho que sim, eu acho que há uma contradição essencial entre a filosofia de um AI Act, que pretende essencialmente que haja, por exemplo, que não haja uma decisão final de contratar uma pessoa ou não que seja feita por um agente. Esta sai mais ou menos do AI Act, assim como outras coisas. Mas acho que sim, acho que há um bocadinho contraditório. Sim, não, acho que sim, está respondido. É claro que nós estamos numa economia de mercado onde a produtividade vai aumentar. Estima-se que o impacto da IA generativa seja de 3% de aumento no GDP até 2030 acho que muito do aumento da produtividade vai ser através deste tipo de inteligência artificial com agência, não é? E, portanto, que entra em conflito com esses princípios que estão definidos, mas se calhar vamos ter de entrar ali naquela borderline em que eu, para aumentar, e eu falo muito com founders de startups, que ainda agora fui almoçar com um, que me diz que, olha, o meu CTO, o meu Chief Technology Officer, numa semana fez o trabalho da equipa de 3 developers que nós tínhamos e portanto, se calhar já não precisa dos 3 developers, não, neste caso precisa continuar a precisar, mas se calhar não precisa dos estagiários. E, portanto, isto tudo com agentes de programação, portanto, com agentes de programação, que é a área que está mais avançada, que é a geração de código, porque é um domínio que se chama verificável, não é? Em que nós conseguimos treinar em escala LLMs, ao contrário de outros domínios onde os LLMs se espalham ao comprido, e há vários exemplos caricatos com estes modelos de raciocínio mesmo profundos, mas nesta área, e portanto, se tiverem aqui potenciais licenciados de Computer Engineering, enfim, mas acho que se calhar não estão aqui muitos. Está ali o Miguel, que já tem a sua startup, já está muito lançado e já é um founder com sucesso, já não vai sofrer. Obrigado. Talvez ainda mais uma pergunta antes de fecharmos a sessão, lá atrás, talvez. Alguém atira o microfone ali para aquela senhora de branco? Posso contar com a ajuda ou não? Posso? Posso fazer uma pergunta? Já que calhou-me isto. É que há 2 contradições. Uma já foi apontada. A outra é continuar a insistir que a inteligência artificial agêntica, e agêntica existe, é uma ferramenta. Quer dizer, isto é uma pura contradição. Porque a ferramenta é o objeto passivo. Esta não é passiva. Por isso nós temos 2 contradições e cada uma delas dava para muito. Quem é a senhora? Aquela senhora ali de branco vai... muito bem. Bom, obrigada pela oportunidade de estar aqui e discutir esse tema que para mim é bastante caro, é objeto de pesquisa minha também. Me parece que essa contradição, eu não sei, no meu entendimento, ela se encerra quando a gente coloca o controle e a intervenção humana no resultado e não na operação. Os agentes, eles operam de forma autônoma, mas como você utiliza o resultado e como você implementa o resultado é o que vai mudar. E no meu entendimento, é o que o AI Act percebe.
Mas a minha pergunta, bom, encerrando esse assunto, a minha pergunta é que a Ana comentou sobre o credenciamento das entidades desenvolvedoras desses agentes. E eu considero isso um elemento de bastante importância, inclusive para a verificação, por exemplo, de requisitos da patente, quando um agente obtém um invento. E esses inventos estão sendo registrados, às vezes de forma fraudulenta, ilegal, sem declaração de utilização. E eu queria entender como é que vocês veem essa necessidade de credenciamento dos inventos, verificação dos pré-requisitos da patente, a partir de como eles operam, de que dados eles coletam, de como eles são utilizados, para que o eventual invento seja efetivamente passível de registro e obtenção de uma patente, por exemplo. Portanto, se eu bem percebi, a pergunta é sobre questões de direitos de propriedade intelectual, em particular patentes, eventualmente por um agente. Obtidos eventualmente por um agente autônomo. Okay. Já nós vamos responder tudo junto e temos uma última pergunta lá atrás, depois respondemos tudo de uma vez e comentamos tudo de uma vez. Ai. É tirar. Ai. Muito obrigado. Os parabéns ao painel, foi muito elucidativo e aprendi imenso. Gostaria só de dizer duas coisas. Um bocado em tom de brincadeira que tem a ver com as alucinações. Nós temos muito o hábito de falar das alucinações do IA, mas a verdade é que nós também temos muitas alucinações. E, aliás, alguns até são presidentes de alguns países que também têm muitas alucinações. Portanto, para mim aqui a comparação está entre as alucinações que nós temos e que aí tem. Qual é que é melhor? Não é? E como é que isso vai substituir ou não? Essa será mais ou menos um desafio ou uma provocação. A segunda pergunta tem a ver com um tema que falámos aqui, que calculo que seja o quinto nível da inteligência artificial, que é, segundo eu sei, posso estar errado e pedir uma elucidação sobre isso, a IA neste momento faz aquilo que nós, ou que o agente pede para fazer, ou seja, é direcionada. Quando nós falamos dos perigos da IA, como por exemplo esse livro que vai sair, calculo que estejamos a falar da chamada IGA, não é? Que é a inteligência artificial geral, que aprende sozinha, etc. E a pergunta que eu faço é, segundo o vosso conhecimento, em que ponto é que estamos e qual é que é a estimativa de chegar a esse nível? E obrigado. Eu sugeri que respondessem a todos, eu começo por esta e já vos passo. A questão da inteligência artificial, primeiro, os riscos com inteligência artificial geral são provavelmente maiores do que sem ela, mas não é necessário inteligência artificial geral para haver riscos. Quer dizer, sistemas com a complexidade de hoje já provavelmente podem fazer uma série de coisas. Não é? O próprio conceito de inteligência artificial geral não está bem definido. Portanto, a resposta é nunca saberemos quando lá estamos, porque há quem diga que já lá estamos, outras pessoas dizem que nunca lá estaremos. Portanto, o conceito não está suficientemente definido. Se definimos estritamente como sistemas que terão uma capacidade superior à capacidade de um ser humano médio, não é? Neste contexto, se calhar não estamos assim tão longe. Eu, pelo menos, conheço muitos seres humanos que... Também depende de como é que define o ser humano médio, mas, portanto, eu acho que se calhar não estamos assim tão longe. Apesar disso, o fenómeno da alucinação no LLM e numa pessoa é profundamente diferente. Portanto, são coisas conceptualmente diferentes e convém não confundir. A pessoa, de facto, pode alucinar, inventar, imaginar. Isto é uma coisa mais mecânica, mais matemática, não é? Portanto, de qualquer maneira, a questão da inteligência artificial geral é uma polémica grande, mas é um bocadinho para além disto, quer dizer, os agentes podem causar riscos mesmo sem termos inteligência artificial geral. Havia aqui mais dois comentários da professora Maricel Patrão Neves sobre as duas ferramenta versus não ser ferramenta, talvez pudesse passar a ti, e não sei, talvez o Paulo pudesse interessar a questão das patentes e dos agentes, que é uma questão muito interessante e sobre o qual já foram feitas várias experiências. Pronto, eu, em relação à questão da AGI, também queria só dizer que concordo inteiramente com o que o Arlindo disse. Isto depende de como se define, não é? E reparem que podemos dizer, ok, a IA já consegue fazer coisas muito melhores do que os humanos, certamente consegue escrever melhor do que eu em inglês, mas muito, muito bem. No entanto, não consegue fazer a cama, não consegue limpar o chão e pôr a louça na máquina. Não? E, portanto, não é preciso inteligência para fazer essas coisas. Portanto, estamos aqui a definição do que é AGI é algo que não está claro e, portanto, podemos pôr sempre, não, mas ainda falta isto, não sei o quê.
Mas os riscos não têm a ver só com a AGI, tem a ver mesmo com a complexidade do sistema. Em relação a ser ferramenta, pode ser ferramenta ou não é? Portanto, nós usamos ferramentas para fazer coisas, ferramentas e objetos para fazer alguma coisa, nós humanos. A IA, eu quando olho, para mim o ChatGPT muitas das vezes é uma ferramenta, porque é uma ferramenta que eu uso para produzir qualquer coisa, para me ajudar a fazer qualquer coisa. Noutros contextos, e no caso dos agentes, provavelmente os agentes fazem qualquer coisa e usam ferramentas e usam objetos para produzir. Portanto, a noção de ferramenta é algo que pode ser, do meu ponto de vista, não é? Pronto. Em relação ao direito da patente. Da patente. Assim, eu sinceramente não sei muito bem como responder a questão dos direitos que algo produzido por uma IA tem. É algo que neste momento ninguém sabe, é algo que ainda está a ser discutido mesmo. Portanto, produz uma imagem, a imagem, quem é que tem os direitos? É comum, é bem comum, não sei. Se calhar aqui o Henrique consegue responder melhor isso do que eu. Sim. Quer dizer, se calhar era bom tentar responder. Temos de fechar, Paulo, não sei então, se... Não, pronto, então ia só... Não, só uma nota para dizer que tem havido uma série de decisões de tribunais sobre estas questões, da atribuição de patentes em casos de invenções feitas por inteligência artificial, e têm sido todas negativas por falta do elemento humano. Sim. Vou fechar, eu sei se não isto nunca mais fecha e ainda por cima tenho que moderar o próximo painel. Tem uma responsabilidade particular em começar a hora. Exatamente, por isso vou ser muito rápida, porque isto leva-me ao seguinte, que é tudo aquilo que falámos e numa perspectiva de que os sistemas, ou os agentes, ou o que seja, irão, com os objetivos de produtividade, e isso tem já para o segundo painel, realizar muitas das tarefas. Onde é que fica, e para quem trabalha nos vossos campos, o tema da inovação? Ou seja, aquilo que me preocupa a mim, digo eu como cidadã, já não como advogada, é onde é que nós humanos vamos conseguir inovar se deixarmos de pensar naquelas questões simples que temos que resolver. Ou seja, porque a maior parte das invenções decorrem exatamente disto, eu tenho que resolver um problema, como é que o vou fazer? E qual é o impacto, sobretudo na academia, que isto tem? E quando estamos a falar que existem tarefas que estão a ser geradas por códigos, etc., onde é que fica a nossa preguiça? Porque nós somos naturalmente preguiçosos, não é? Isso é uma característica humana. Essa é uma pergunta muito interessante. Há também alguma evidência que mesmo avanços científicos poderão começar a vir a ser feitos por sistemas destes, à medida que há mais sofisticação, há alguma evidência desse tipo. Eu não tenho uma boa resposta para si, mas há uma imagem que gosto de usar e que se calhar terminávamos com isso, que é o facto de existirem empilhadoras não acabou com as competições de halterofilismo, não é? Portanto, o facto de haver sistemas que podem criar novos resultados, escrever programas, fazer pinturas, etc., não quer dizer que os seres humanos sejam excluídos dessa capacidade. Só quer dizer que não vamos ser os únicos, e em muitas atividades não vamos ser os únicos. Podemos deixar de ser até os mais importantes. Eu acrescentava só aqui um bocadinho de tempero também às expectativas, porque de facto este paradigma do Transformer Model, portanto, introduzido em 2017 e portanto, que deu este boom inteiro, parece que está a atingir uma limitação. Portanto, essa limitação tem como evidência o GPT-5, e isso é um tema premente, porque gastos de centenas de milhões de dólares para fazer um avanço de performance nos modelos, esse avanço não existiu. Okay? E, portanto, levanta aqui uma grande questão, que é que se calhar estamos a atingir aqui um patamar
vai precisar de mais 5 a 10 anos para ser ultrapassado. E, portanto, eu que há um ano e pouco atrás previa um bocadinho... Mas quando tornas isto como parte dos sistemas mais complexos das gentes, abre-se uma nova fronteira. Isso, claro. Agora não estás limitado só isto é, nós nunca vamos poder confiar nesta inteligência artificial, neste paradigma, porque ele vai continuar a alucinar fundamentalmente e, portanto, o humano vai ser sempre fundamental. Agora, que é uma ferramenta poderosíssima e que vai transformar o planeta, isso, o que já temos já vai. Pronto, isso já não há dúvida. Muito bem, muito obrigado. Vamos passar então.